Repita-se comigo: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nessa noite, eu quero experimentar milagres na minha vida. Espírito Santo, eu te dou livre acesso para realizar todas as coisas conforme a tua vontade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: prepare. Boas coisas, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém? Aplauda o Espírito Santo. Pode tomar o seu assento. Eu me chamo Diego Parreiras. Sou casado, faço parte da missão Homens e Mulheres de Pentecostes. E tenho a graça dessa tarde, nessa noite, de estar aqui com vocês, pregando, orando e muito mais, experimentando milagres no nosso meio. O tema dessa pregação é: a fé muda destinos. Quais são os destinos aonde a fé precisa trabalhar na sua vida que possa mudar? Porque, minha gente, fé não é algo que é uma emoção, não é um positivismo, não é um otimismo, é muito mais do que isso. Fé é algo que vem de Deus e é encaixado no nosso coração, para que assim nós possamos trilhar uma vida de desafios, dificuldades, mas de vitórias. Quantos de nós estamos enfrentando dificuldades nesse tempo? Quantos de nós precisamos que Deus intervém, Deus vem do céu e fala: opa, calma, que esse é o meu filho amado e escolhido, e eu tenho uma graça especial para ele. Mas a fé não é algo mágico, sem sentimento, mas é uma adesão pessoal que vai fazer que eu e que você ande em lugares que nós nunca imaginamos, conquiste coisas que nós nunca pensamos, e mais do que isso, tocar no milagre, na graça e na bênção de Deus. Quem precisa de um milagre, de uma bênção, de uma graça, diga eu. Que bom. A pregação dessa noite tem um endereço que é você. Pega comigo Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5. A história que nós vamos ler é de um homem que provocou, através da sua fé, um grande milagre na sua vida. Acompanhe comigo. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu criado, meu servo está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois eu, mesmo sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se eu ordeno a um, vai, ele vai. E se ao outro, vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, fazei isto,
Ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade, vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Olha, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar na mesa do reino dos céus, junto de Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados fora na treva, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai, conforme acreditastes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu servo ficou curado. Essa é uma palavra que mexe muito com a gente. Qual que é o tamanho da nossa fé? Como nós temos trabalhado em fé na nossa vida? A que ponto nós estamos vivendo e vivenciando uma fé genuína, verdadeira, ou nós estamos apenas brincando de ser cristãos, brincando de ter fé? Porque, gente, ter fé quando as coisas estão boas, quando tudo está caminhando bem, é muito fácil. Quando eu não tenho uma doença na minha casa, quando eu não tenho uma dificuldade financeira na minha casa, quando eu não tenho uma dificuldade no meu matrimônio, é muito fácil dizer que eu tenho fé. É muito fácil dizer que eu acredito em Deus, é muito fácil dizer que eu sigo Jesus Cristo. Mas quando as coisas começam a dar ao contrário, como as mudanças de tempo, as tempestades começam a vir e as coisas começam a assolar na nossa casa, eu te pergunto, aonde está a nossa fé? Porque fé, ela não é provada no momento bom, fé é provada nas circunstâncias adversas. Esse servo, esse centurião, ele não tinha uma fé boa para dizer: olha, meu servo está bem, então olha só para você ver, eu tenho fé. Não, ele foi diante de Jesus na maior dificuldade. O seu servo estava o quê? Paralisado. O seu servo estava doente. O seu servo estava passando por uma doença que poderia perder a própria vida. Então ele indaga Jesus: Jesus, eu venho te pedir socorro. E eu te pergunto, quanto de nós viemos hoje aqui pedir socorro para Jesus? Talvez aquilo que nós clamamos, aquilo que nós tentamos, talvez com as nossas forças braçais, talvez do nosso jeito, com o nosso pensamento não deu certo. Mas tem algo que pode dar certo na sua vida. Ele tem nome. Ele se chama Jesus. Quando a tua fé estiver depositada inteiramente nesse homem, que se chama Jesus, todas as coisas podem vir, mas você pode passar. O sofrimento pode bater a sua porta, o desemprego pode chegar na sua casa, a doença sua e dos seus familiares pode chegar. Mas para aquele que tem fé, ele não paralisa diante de uma dor, de uma tribulação. Ele caminha. Ele caminha. Ele vai. Ele segue. Deus vai agir na nossa vida conforme a nossa abertura de fé. Se nós cremos que Deus pode curar a dor de cabeça, Ele vai curar a dor de cabeça, sim. Mas se nós cremos que Deus pode curar o câncer, Ele vai curar o câncer. A fé, ela é baseada naquilo que nós damos abertura e naquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos pouco, Deus vai realizar pouco. Se nós acreditamos muito, Deus vai realizar muito. É problema de Deus? Não, não é problema de Deus. Deus não tem problema com falta de fé. Deus tem problema de acessibilidade. Deus tem problema de acesso, de chegar na sua vida e fazer algo novo.
Diego, mas como assim? Porque Jesus realizou tantos milagres, mas a palavra de Deus vai dizer que na sua terra materna, na sua terra natal, ele não conseguiu realizar muitos milagres por causa da pouca fé daquele povo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu quero te provocar fé nessa noite. Vira e responde para essa pessoa: eu tenho fé. Se nós tivermos uma fé suficiente em comum, eu tenho certeza que qualquer coisa que nós vamos orar nessa noite, Deus vai realizar. Amém? Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Diego, qual que são os obstáculos da fé? O maior obstáculo da fé se chama mente. Porque nós queremos ser muito racionais. E me traz aqui a imagem. Sabe quando Deus pegou o profeta e levou lá no vale de ossos secos? E Deus fala muito bem que estava ali um vale, um deserto cheio de ossos secos. E Deus pega o profeta Eliseu e fala assim: profeta, está vendo esses ossos secos? E o profeta: sim, eu vejo. Então Deus vira para o profeta e pergunta: eles podem tomar vida novamente? E o profeta responde para Deus: tu sabes, Senhor. A primeira coisa que eu vejo no processo de fé se chama constatação. Ele constou que tinha algo de errado. Ele constou que tinha um vale de ossos secos. Mas o segundo passo de fé se chama estabelecer aquilo que vai acontecer. E Deus vira para o profeta e diz: profeta, profetiza sobre esses ossos secos. O destino daqueles ossos era a morte. O destino daqueles ossos não era ter vida, não era ter alegria, não era ter paz, não era ter mais nada. Mas diante de uma palavra, e eu volto novamente, diante de uma palavra, vai pegando isso, porque é mensagem de Deus ao teu coração, viu igreja? O profeta começa a profetizar. Você pode ficar no primeiro estágio: Diego, eu estou passando por uma dificuldade. Diego, meu casamento está assim. Diego, eu estou doente. Diego, eu perdi o meu sonho. Diego, minha vida foi paralisada. Sim, você está constatando. Mas hoje eu quero te indagar a você subir de nível e você começar a declarar com voz profética que mesmo que você esteja, você não vai permanecer. Mesmo que você esteja, você não vai permanecer. Não permaneça. Não fica chocando o sofrimento. Sabe, filha, nós não nascemos para ficar chocando o sofrimento. Nós nascemos daquilo que Deus disse para nós. E mesmo que nós passamos por uma noite de tristeza, de choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem sempre um novo. Deus tem sempre um destino. Deus tem sempre uma vitória para todos nós. E aí, no primeiro nível a constatação, o segundo nível a declaração. O profeta declara e aqueles ossos começam a tomar vida. Aonde você precisa declarar vitória e mudar destino através da sua fé na sua vida. Aonde você precisa parar de reclamar, parar de murmurar, parar de dar um de coitadinho, de mimimi, e começar a dizer que você vai vencer na sua vida. Aonde você vai parar de ficar chorando com os seus amigos, com suas amigas, com o padre, com o pregador, com o profeta, e você vai começar a determinar e profetizar na sua vida.
Porque uma fé, ela muda destinos, mas ela começa de onde? De dentro para fora. Então ela começa de você. Não é um pregador que faz, não é um intercessor que faz, não é um padre que faz. Começa a agir de onde? De dentro para fora. É de dentro para fora. Então começa em você. Se você quer transformação de vida, Deus vai te dar. Se você quer transformação de destino, Deus vai te dar. Mas não espere de outra pessoa. Se você não é capaz de transformar, de declarar e de profetizar na sua vida. Está difícil, mas vai vir a vitória. Sabe, quando eu estava na dificuldade de ser pai, chegou um momento que eu não aguentava mais de chorar, então eu comecei a dizer, todas as vezes que vi um pensamento de abatimento, de tristeza, eu dizia para Deus, Deus, seja glorificado, porque isso vai passar. Às vezes nós precisamos fazer como o profeta, às vezes nós precisamos fazer como o centurião, às vezes nós precisamos fazer como tantos homens de fé, que a dor, a tristeza, o sofrimento não fizeram eles ficarem murmurando. Daniel não ficou na cova dos leões dizendo, ó leãozinho, por que você está aqui? Moisés não ficou diante do mar, ó mar, mas por que você está fechado? Eles constataram o problema, mas eles declararam a vitória. A declaração significa um processo de vitória na sua vida, mesmo que você não veja. Porque um grande problema hoje que as pessoas, um grande problema de hoje é o que as pessoas só colocam a fé naquilo que eu vejo, naquilo que é visto, naquilo que os seus olhos enxergam. Eles começam andando pela sua vida no sentido horizontal, esquece que às vezes nós precisamos andar no sentido vertical. Não é daquilo que está sobre a terra, mas é aquilo que conecta a terra com o céu e do céu com a terra. Então nós temos que entender, minha gente, mesmo que os nossos olhos não vejam, porque o profeta não via carne, porque o profeta não via músculo, porque o profeta só via osso, mas mesmo assim ele acreditava. E muitas das vezes nós não estamos vendo a mudança na minha casa, a cura na minha doença, e muitas das vezes nós estamos parados e questionando Deus, Deus, você pode fazer? Sim, Deus pode, mas Deus vai poder fazer quando nós começamos a ter um olhar de fé. E o olhar de fé, Hebreus 11 vai dizer, é a certeza daquilo que eu não vejo. Mesmo que você não vê, mesmo que você ainda não está enxergando, você tem que começar a dizer que vai acontecer. O seu marido tem jeito? Tem. O seu filho tem jeito? A sua casa tem jeito? A doença tem jeito? Tem jeito. Mesmo que você saia daqui e chegue na sua casa e vê tudo da mesma forma, mas mesmo que seus olhos vejam da mesma forma, mas o teu coração de fé vai começar a dizer que está transformado. Pode transformar? Andar por fé é a capacidade de enxergar muito além daquilo que nós podemos ver. Andar por fé é você enxergar muito além daquilo que os nossos olhos humanos veem. Você pode mover, você pode andar, e você pode ter a certeza de que Deus anda ao teu lado a todo tempo. Para de mover por aquilo que você vê. Comece a mover por aquilo que Deus faz. Comece a mover por aquilo que Deus fala. Comece a mover por aquilo que Deus falou ao teu respeito, que Deus falou sobre a tua vida. Porque a fé é continuar a escrever uma nova história quando o inimigo quer pôr um ponto final.
Porque andar por fé é você começar e você continuar escrevendo uma nova história, um novo jeito de viver, mesmo que o inimigo está querendo colocar um ponto final e você vai reescrevendo. Não, não é para mim isso, Deus tem algo melhor, não é para mim essa situação, Deus tem algo muito maior. Pedro, quando estava no barco e a tempestade começou a se movimentar, as ondas começaram então a vir de várias formas, e quando Pedro olha para Jesus, e de longe ele pergunta: mestre, é você? E Jesus diz: eu sou. Então Pedro diz: então faça eu andar, eu ir até você. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Todas as vezes que Jesus libera uma palavra, Jesus constrói um caminho. Quando Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro: Pedro, vem. Aquela palavra foi construindo um caminho em cima do mar. E Pedro foi colocando o pé, e quando Pedro colocou o pé, ele não pôs um pé sobre as águas, ele colocou o pé sobre a palavra. Quando Pedro colocou o pé sobre as águas, ele colocou muito mais do que um pé em cima de uma água que estava movimentando. Ele colocou o teu pé em cima da palavra, ele colocou a tua confiança em cima da palavra, ele colocou a tua vida em cima da palavra, porque quando Jesus fala, um caminho constrói, quando Deus diz, um caminho muda, quando Deus declara, tudo aquilo que você está passando, mesmo que você não veja, Ele vai colocar a mão dele e vai começar a sustentar e vai dizer: filho, vem andando que eu coloco a mão, filho, vem andando que eu vou te guiar, filho, vem comigo que eu vou mudar o seu destino, filho, vem comigo, mesmo que as pessoas disseram que você não tem jeito, eu vou mudar, filho, vem comigo, mesmo que você pensou que não ia conseguir, eu vou mudar, filho, vem comigo porque eu estou mudando o teu destino, a tua história, os teus sofrimentos, aquilo que você até mesmo começou a desacreditar, os sonhos que você deixou de sonhar. Deus está dizendo: aonde eu coloco uma palavra, eu construo uma estrada, eu construo um caminho para que você possa andar por fé e chegar ao destino da promessa, destino do milagre, destino da sua vitória. Pedro sabia muito bem, gente, porque Pedro ele mudou o destino dele quando ele conheceu Jesus, um pescador fracassado, e quando Jesus disse: lançai as redes, e Pedro disse: Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro, enquanto estava no barco e a tempestade começou a chegar, e Pedro diz: Senhor, se é vós, me chama aí até perto de ti. E Jesus diz: vem. Em cima da palavra de Jesus, Pedro começou a mudar um destino. Pedro poderia ficar no conforto do barco, mas Pedro escolheu a tempestade, mas está na presença de Jesus. Talvez vocês queiram o conforto da sua casa, o conforto de vidas de paz, mas sem ter a presença de Jesus na sua vida. Talvez o sofrimento que hoje você está passando é o único motivo para que você esteja aqui, é o único motivo que te faça você buscar a Deus. Talvez ainda Deus não tratou o seu sofrimento, não tratou a sua dificuldade, não tratou o seu impossível, porque à medida que você tem passado dificuldade, quanto mais você se aproxima dEle, porque é muito mais estar na tempestade com Deus do que estar num barco sem Deus. É muito mais agradável estar passando por dificuldades, por tempestades, por situações na presença de Jesus, porque nós sabemos que perto dele, junto dele, as coisas vão mudar. Mas talvez no barco não mude, talvez vai para um caminho diferente, talvez vai para um destino contrário, talvez o destino que você acha que ele é bom, ele não é bom para a sua vida. Talvez a pessoa
pessoa que você acha que é para você, ela não é para você. Talvez o milagre que você acha que você tem que receber, talvez ele não é bom para você, o quanto Deus tem algo melhor, porque os pensamentos dele diz, é muito maior do que o meu, é muito maior do que o seu, porque Deus pensa coisas melhores e maiores ao meu e ao teu respeito. Então Pedro começa a se lançar, o destino de Pedro começa a mudar, por causa de fé. Meu irmão, minha irmã, ei, pega essa mensagem que é para você. Quando Deus fala, o sobrenatural se torna natural. Quando Deus fala, a lógica. Quando Deus fala, aquilo que é impossível se torna possível. Quando Deus fala, homem nenhum pode mudar aquilo que Deus prometeu. Tem promessa de Deus? Deus pode mudar o seu destino, para que você possa seguir e conquistar aquilo que você tem de melhor. Deus traz ao meu coração que muitas pessoas nesse ano de 2020 e 2021 sofreram perdas. Mas muitas dessas perdas foram permissão de Deus, para que Deus pudesse preparar algo melhor para a sua vida. Muitas dessas perdas Deus preparou para que algo seja melhor na sua vida. Apenas permita, apenas coloque fé, apenas deixe Deus ser Deus na sua vida, apenas deixe Deus usar daquilo que você tem, essa fé que está em você, deixa Deus começar a transformar, começa a trabalhar. Fé é matéria-prima para milagres. Fé é matéria-prima para milagres. Começa a experimentar um milagre na sua vida. Começa a experimentar, começa a trazer à existência aquilo que não existe. Começa a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Começa a trazer para a sua vida aquela bênção que você tanto sonha. Começa a trazer para a sua vida aquela oração que você tanto ora, aquele jejum que você tanto faz. Ei, começa a trazer a existência, porque hoje Deus está dizendo, eu estou falando algo ao teu respeito, e quando eu falo, a minha palavra constrói pontes, e quando eu digo, a minha palavra constrói caminhos, para mudar o seu destino, e te levar a um destino de vitória, amém? Há 4 anos atrás, eu fui pregar numa cidade chamada Jeceaba. Fizemos um encontro lá que era 2 dias, foi um sábado, um domingo. E quando acabou o encontro, era um poliesportivo, então no final assim, eu estava na saída do palco. Algumas pessoas começaram a cercar para poder dar um abraço, agradecer, tirar foto, aquela coisa toda. E quando de repente, de longe havia uma menina, mais jovem. Ela foi aproximando, ela estava com um lenço na cabeça. E quando chegou a vez dela de chegar perto de mim, ela disse, Diego, eu posso te pedir uma oração? E eu disse, filha, pode. Só que naquele momento o pessoal que estava conosco disse, Diego, a van já chegou, vamos, porque o rapaz não pode esperar mais tempo. Então eu olhei para a menina e tinha um estacionamento logo atrás do palco. E eu disse, você se importa de você contar o seu pedido de oração e andar junto comigo até a van? E ela disse, não me importa. Então nós começamos a andar. E no meio do caminho eu fui dizendo, qual o seu nome? Ela disse o nome dela. E aí eu disse, você sabia que os maiores milagres que Jesus fez foi enquanto ele caminhava, foi nas ruas.
E eu fui contando, você sabia que um dia estava passando diante de uma cidade chamada Jericó, e ali tinha um homem chamado Bartimeu, e aquele homem começou a clamar por Jesus, porque ele tinha uma dificuldade, ele era cego. E quando de repente Jesus chama Bartimeu para perto dele, e Bartimeu pergunta, e Jesus pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E naquele momento, eu andando com a menina, eu parei na frente dela e olhei nos olhos e disse: filha, se Jesus estivesse aqui e te perguntasse: o que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido? Ela disse: eu ia pedir Jesus para me curar de um linfoma, de um câncer. Eu tenho 14 anos. E há 3 anos eu estou lutando com esse câncer. E eu continuei a caminhada e fui caminhando na direção da van. E eu disse que mais um milagre Jesus fez no caminho, na rua. Quando uma mulher hemorroíça estava vendo Jesus passar e de repente ela chega e coloca a mão no manto. Ela chega e coloca a mão no manto. E quando de repente no encostar, uma força sai de Jesus. Então naquele momento, aquela fé daquela mulher provocou um milagre na vida dela. E eu parei novamente diante dela e já estava a poucos metros da van. E eu disse, filha, você tem fé? Eu te pergunto nessa noite, você tem fé? Há um tempo atrás eu tinha ganhado essa estampa de um amigo. E naquele dia Deus incomodou, falou assim: leva essa estampa. E eu fui e coloquei no meio da Bíblia. E naquele momento eu abri essa estampa diante dela. E falei para ela: seja como a mulher hemorroíça, toca no manto, toca no manto, ei, toca no manto, toca com fé, sabe, não é uma fé de brincadeira, é uma fé de verdade. Ela tocou no manto. Gente, eu não sabia orar naquele momento. As minhas lágrimas foram correndo pelos olhos e ela chorava junto. E a única coisa que eu disse foi: da mesma forma que hoje eu choro contigo, eu vou rir contigo, eu vou me alegrar contigo, porque hoje nós estamos passando por uma dificuldade, mas eu tenho certeza que o meu Deus, Ele é capaz de mudar circunstâncias, destino, impossíveis em milagres. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu recebo no WhatsApp uma chamada, e quando eu vejo a mensagem, ela dizendo: boa noite, Diego. Eu: boa noite. Aqui é a menina de Jeceaba que você rezou. Eu falei assim: sim, eu lembro de ti. Diego, hoje foi o meu último retorno do médico. E eu disse: que bom. Quais são as notícias? Diego, os médicos estão espantados, porque o linfoma não existe mais, o câncer não existe mais, o impossível é possível, porque Deus é capaz, Deus é capaz, Ele faz o milagre acontecer. Ei, filha, você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Vamos tocar no manto, vamos mudar o nosso destino. Eu quero mudar o meu, você quer mudar o seu? Então fica de pé, igreja, fica de pé. Ele pode, Ele faz.
Erga teus braços. Coloque para Deus aquilo que é impossível para ti. Coloque para Deus aquilo que para os homens não tem jeito. Abra sua boca. Atitude de fé. Comece a orar como você nunca orou até hoje. Comece a clamar como você nunca clamou até hoje. Comece a colocar fé aonde ainda você não colocou até hoje. Mesmo que seja entre lágrimas, mesmo que seja no meio da dor, mesmo que isso te doa, mas creia, aquilo que te machuca é aquilo que te transforma, pois o remédio se chama Jesus Cristo e Ele está aqui. Aleluia. Comece a apresentar assim: Deus, eu apresento tudo aquilo que eu tenho. Sim, Deus, apresenta a minha dor. Sim, Deus, apresenta o meu impossível. Sim, Deus, apresenta aquilo que ainda eu não vejo, mas eu quero te determinar, eu quero declarar e eu quero profetizar, Senhor. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de mudança de rota. Hoje é noite de mudança de destino. Deixa Deus começar a mudar o seu destino. Deixa Deus começar a mudar a sua história. Permita. Deixa Deus mudar a sua história. O seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Erga o teu braço e declara: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Braços erguidos. Solte a sua voz na linguagem do Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Continua orando. Coloque força na tua voz. Olhe, vai. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados, apenas ouça aquilo que Deus quer tratar o teu coração. Tem pessoas aqui no nosso meio que durante esse processo de dor, você foi se cansando de Deus. É como que sua fé foi se esvaindo, foi se acabando. E você veio a este lugar a convite de uma amiga que te trouxe aqui. Filha, deixa eu te dizer, mesmo que você achou que estava afastando de Deus, Deus nunca afastou de você.
Mesmo que você achava que estava se afastando de Deus, mesmo que o cansaço, mesmo que a dor foi machucando e você foi se abandonando as coisas de Deus, Deus ele sempre foi cuidando de você, porque você é uma filha amada. Uma filha amada. Deus te trouxe a este lugar, em primeiro lugar para reanimar a sua fé. Segundo, porque Ele vai cuidar de você. Terceiro, porque tudo isso que você tem passado, Ele tem data, hora e dia para acabar, porque Deus está determinando sobre a sua vida o fim do seu sofrimento. Tem mulheres aqui no nosso meio, assim como a Andressa disse, eu venho a confirmar, que tem um desejo de ser mãe. Senhor Jesus, eu quero pedir sobre essas mulheres que oram, que esperam, que nessa espera dolorosa tenham pedido nesse dia, mesmo que as circunstâncias, mesmo que os médicos, mesmo que os homens não digam que vai dar certo, o Senhor é capaz de fazer. 2022 será o ano do filho, 2022 será o ano da gravidez, 2022 será o ano que você vai gerar alegria na sua casa. Você não vai gerar um filho, você vai gerar uma alegria na sua casa. Toma posse, creia, toma posse. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que descobriu recentemente uma doença. E você ficou meio que perturbada por causa desse descobrimento, dessa notícia. Filha, deixa eu te dizer, antes de você formar-te no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E Ele sabia por onde você ia passar. Essa doença, ela só vem fortalecer você. Você vai passar. Você vai vencer. Você vai vencer. O Senhor vem tocando, Jesus. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Toca em pessoas que têm orado há tantos anos por uma bênção. E mesmo que você tenha orado e acha que está distante, hoje o Senhor vem te dizer: volte a sonhar. Volte a sonhar pelo esse sonho que você deixou, que você desanimou. Volte a me clamar, porque eu vou realizar. Volte a me buscar, porque eu estou preparando para ti. Deus, Ele vai fazer. Mesmo que tenha passado 4, 5, 10 anos, Deus vai fazer. Erga teu braço, igreja, para encerrarmos. O nível de Eliseu foi profetizar sobre a vida dos ossos ressequidos. O destino de Eliseu foi provocar um milagre naqueles ossos. Comece a provocar um milagre em 2022 na sua vida. Aquilo que você deseja, o destino que você precisa que mude, se é no trabalho, se é na vida sentimental, se é na vida familiar, aonde que você começa a provocar um milagre, começa a profetizar: 2022 vai ser diferente. 2022 não será um ano da mesmice, não será um ano do sofrimento. 2022 será um ano diferenciado. 2022 será um ano abençoado. 2022 vai ser um ano da conquista. 2022 será um ano da realização. 2022 será um ano que você vai ser mãe. 2022 será um ano que você vai conhecer uma pessoa nova. 2022 que você vai alavancar sua vida profissional. 2022 que você vai deixar o seu ministério fluir. 2022 que você vai se tornar uma melhor pessoa. 2022 que você vai ter mais intimidade com Deus. 2022 será um ano que vai marcar a sua história. Se você tem fé, aplauda.
Para encerrarmos, com a mão erguida, coração aberto, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha fé a minha fé irá mudar destinos, irá mudar destino, irá mudar o meu destino irá mudar o meu destino para o melhor. Eu creio, Jesus, que o teu melhor está chegando. Mesmo que na dor, mesmo que no processo, eu creio, a vitória está chegando. Senhor Jesus, mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não sinta, eu creio. Senhor Jesus, eu não estou vendo, mas eu estou acreditando, porque a fé não é baseada no que eu vejo, não é baseado naquilo que eu creio. Eu creio, Jesus, milagres vão acontecer na minha vida, na minha casa, na minha história. Louvado seja Jesus Cristo! Quando eu olho para o Diego é um dos pregadores da missão, meu coração se alegra, porque esse menino era cadeirante. Vocês sabiam disso? Então vocês estão sabendo agora. Primeira vez que eu orei para esse menino ter filho, tinha muito tempo, né, Diego? Uns 13 anos. Eu cheguei para pregar, pode ficar em pé, onde é que você está? Cheguei para pregar numa igreja chamada Capelinha Santa Helena, lá em Contagem, e eu me deparei com o Diego e a esposa dele. Deus já tinha curado ele de toda a paralisia. O Diego já estava, it's okay. Deus falou para mim assim, fala para ele que ele vai ser pai. Falei, Deus, pode falar, filha. E eu profetizei na vida do Diego com muita alegria. Anos se passaram, o Diego veio ser missão e nada. Até que um dia Deus falou, agora eu vou fazer. O Diego teve a Giovana e quase que ele perdeu a Giovana. Aí Deus abençoou o Diego com Samuel. E quase que no parto, Samuel, o médico falou que ele estava morto. E o Diego e a esposa clamaram a ressurreição do Samuel. E o Samuel está vivo para a glória de Deus. Quando eu o vejo pregando sobre fé, é porque ele tem embasamento naquilo que ele está pregando, porque ele teve que viver na pele, na carne. A nossa maior pregação é a nossa história diária. Assim, mãe, como nós vamos orar para o Tiago, na hora que o Santíssimo chegar, eu te prometi, não foi? Nós vamos clamar por ele, né? A nossa fé abre portas. Então, eu sou muito grata a você, meu irmão, que Deus te abençoe pelo seu ministério. Diego é homem de Deus. E eu tenho admiração, e tenho respeito, e tenho carinho por ele. Eu queria que você estendesse as suas mãos em direção a ele. Que Nossa Senhora, nesse dia tão especial, o colocasse juntamente com a Daiane, com a Jo, com o Samuel, debaixo das dobras do manto sagrado dela. Colocasse todas as áreas da vida do Diego, protegendo, defendendo, guardando. Que o inimigo não venha mais tocar e nenhum espírito de morte se aproxime mais da casa do Diego, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai rezar uma Ave Maria com toda a fé do seu coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o testemunho do Diego sirva para que a sua fé seja alavancada. Amém? Deus te abençoe. Amém? É meu irmão, gente. Bendito seja Deus. Amém?